Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Sessão Pipoca Espiritual. E hoje vamos falar de um filme queridinho meu, muito queridinho meu, escolha minha ali do coração, que se chama Escritores da Liberdade. Já ouviu falar nesse filme? É um filme de uma história real, de uma professora. Bom, a gente vai falar sobre a história do filme. Damião, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, Escritores da Liberdade, um filme de 2007. É a data de lançamento, 5 de janeiro de 2007, nos Estados Unidos, um drama adolescente, 2 horas, 3 minutinhos. Diretor, Richard Lagrevenese. Uma jovem idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre que está corrompida pela agressividade e pela violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender, e há entre eles claramente o racismo. Assim, para fazer com que os alunos aprendam também e falem mais de suas complicadas vidas, a professora aposta em um método diferente de ensino. Aos poucos, os alunos vão retomando ali a confiança em si mesmo, aceitando mais o conhecimento e reconhecendo valores como tolerância, respeito ao próximo. Um filme maravilhoso. Escritores da Liberdade, Tati. Escritores da Liberdade, como eu disse, queridinho meu, então a gente vai ter muita coisa para falar. Antes disso, vamos rodar nossa vinheta. Então, vamos falar de Escritores da Liberdade. Escritores da Liberdade é um filme que eu já assisti muitas vezes mesmo, e sempre recomendo porque é um filme que traz uma reflexão de amor, de superação, são tantos temas que tem ali nesse filme, e eu começo essa reflexão falando de olho por olho, dente por dente. É um filme que fala sobre pessoas imigrantes que vivem ali nos Estados Unidos e que fala de discriminação e fala de violência gerando violência. Então, quer dizer, você me discrimina, eu vou lá, te discrimino também, você acha que eu tenho que morrer, eu vou lá e mato você, tá tudo certo. E aí se resolvem as coisas. Então, a gente está falando de vingança, de coisas que a gente fala, poxa, antigamente isso era normal. Poxa, não é antigamente, ainda tem gente que pensa assim, e isso dói no coração de pensar, né? Isso dói. E quando eu vejo, quando eu assisti de novo esse filme, agora eu assisti aqui, né? Eu moro fora do meu país, eu sou imigrante onde eu estou, eu comecei a ver diferente, né? Eu falei, caramba, é isso, né? Existe a discriminação, sim, existe a violência, sim, a violência é gratuita, porque a pessoa é desse jeito. E a gente está falando aqui de imigrante, mas a gente tem a violência gratuita porque a pessoa é gay, porque a pessoa é negra, porque ele é latino, um imigrante, né? E aqui eu vejo isso porque ele é árabe. Então, por que, né, isso? A gente ainda tem essa realidade junto de nós. E tem muita gente que ainda pensa dessa forma, do olho por olho, dente por dente, está ali na Bíblia, gente, né? E a gente não tem que ser olho por olho, dente por dente. A gente tem que tratar as pessoas da forma com que a gente gostaria que elas tratassem a gente. Ah, mas o cara está me ameaçando me matar. Ah, então quer dizer, então você vai lá e mata ele primeiro, tá tudo certo, tá tudo resolvido? Não. Não, o que você gostaria que ele fizesse para você? Que ele te tratasse melhor, que ele fosse gentil. Então você pode fazer isso por ele. Ah, mas ele está falando que ele quer me matar.
né? É difícil a gente entender esse contexto, mas se a gente quer o bem para nós, para nossa família, para a continuidade da humanidade, a gente precisa pensar diferente, agir diferente. Eu estou errado, Damião? Não, é isso mesmo. A gente tem que agir diferente, fazer diferença, fazer a diferença. É assim que a vida vai acontecendo. A gente tem que fazer a diferença. Quando eu vi, já tinha visto uma vez, a gente, Escritor da Liberdade, para fazer agora a sessão pipoca revendo, ele me remeteu à lembrança, né, de Sociedade de Poetas Mortos e de um outro filme também que fala de educação, que é O Mestre com Carinho. E aí, nesse momento, eu queria fazer uma homenagem aqui, né, Tati? A nossa homenagem, singela homenagem a Sidney Poitier, o ator, diretor, que atuou contra a pobreza, contra o preconceito, para se tornar um dos primeiros atores negros a ser conhecido e aceito em papéis importantes para o grande público. Em 1964, ganhou o Oscar de melhor ator pelo desempenho em Uma Voz das Sombras. Ele que retornou ao plano espiritual em 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos, em Los Angeles. Nossa homenagem a Sidney Poitier. E eu lembro que esse filme também, Trati, me trouxe uma lembrança que eu fui encontrar na questão 917 do Livro dos Espíritos, Lei a Perfeição Moral do Egoísmo. Tem um comentário de Kardec que diz: a educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de se manejar as inteligências, pode-se ter entendidos da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Ou seja, a essência do espiritismo é a educação, Tati. Não só do espiritismo, a essência da vida é a educação. E quem me conhece sabe que eu sempre falei, o problema a gente só vai combater com educação. A gente só vai vencer quando a gente colocar a educação acessível a todos. A nossa base é a educação. É a base de tudo, de tudo. Da nossa base dentro de casa, a nossa base fora de casa é a educação. E daí, quando a gente fala de educação na escola, a gente tem pessoas que estão ali como representantes para nos auxiliar em alguns ensinamentos. Mas a gente não está falando de todos os ensinamentos, que a nossa base educativa é em casa. Mas a gente está falando de ensinamentos externos, que são os professores. Os professores, eles são os responsáveis para nos ensinar português, matemática, inglês, geografia, história, o que seja. Eles são responsáveis para passar para a gente o conhecimento que eles têm de determinadas matérias, do que eles estudaram. Mas um professor, ele faz a diferença na nossa vida quando ele explica para a gente, quando ele é um professor que consegue passar para a gente a matéria de forma didática, que a gente possa aprender, é aquela pessoa que a gente pode se apoiar nele, tirando dúvidas com ele, né, trazendo as questões que a gente tem para ele, mas que é uma pessoa que olha para nós e nos trata com uma visão humana e que pode auxiliar a gente não só naquela matéria que a gente tem dificuldade. E isso é o que traz esse filme. Esse filme traz a representação de uma pessoa que é uma história real, isso é mais maravilhoso que é uma história real. Esta professora maravilhosa, Erin Gruwell, né? O sonho dela era ser professora para inclusão. Ela queria ser professora de alunos que precisassem ser incluídos na sociedade. E ela vai para essa sala. E é onde ela descobre milhões de coisas que ela fala, meu Deus, como é que eu vou saber lidar com isso? Por quê? Porque ela está lidando com alunos violentos, com pessoas que são discriminadas o tempo inteiro,
que tiveram uma criação, estão lidando com culturas diferentes das delas, porque eles são imigrantes, né? Tiveram ali dificuldades na sua infância e que precisam lidar com tudo isso, e eles lidam com tudo isso de que forma? Violentamente, né? Agressivamente. E os professores não querem lidar com isso, né? O professor quer ir lá, dar a aula dele, e acabou o horário, receber o dinheiro dele e acabou. Alguns professores, né? A maioria do que diz ali no filme, né? Os diretores lidam com isso e falam: você vai querer dar livro para eles lerem? Não, faz tua parte, porque livro eles não vão ler. E o que essa professora faz de diferente? Ela busca exemplos, ela busca representatividade, ela busca histórias em que eles podem se identificar. E o que ela faz de mais importante, a meu ver? Ela não desiste, né, Damião? Olha, ela não desiste e não dá para desistir, né? Acho que, na verdade, você tem um sonho, você tem que acreditar nesse sonho. Eu me identifiquei demais com o filme Escritores da Liberdade, porque aí eu me peguei numa situação que eu vou compartilhar, então, com a Tati, com você, que está acompanhando a Sessão Pipoca, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu adorava escrever poesia. Nossa, então eu tinha meus cadernos de escrito de poesia. Uma vez eu tentei em casa mostrar ali, não deu muito certo, ninguém entendia nada, ele ficou cara de paisagem ali, falei, meu, não funciona, fica quieto. Aí escreve quieto, não fala nada com ninguém. Aí um dia, folheando aquele jornal Folha de São Paulo, na época o Folha de São Paulo tinha um caderno chamado Folha de São Paulo, e aí falava lá na matéria: os jovens poetas que se encontram para falar de poesia. Falei, oi, que lindo isso. Fui até lá, acabei fazendo parte daquele grupo com 14 anos de idade, com outras pessoas que gostavam de poesia, e ali encontrei grandes amigos que eu tenho até hoje. E aí, um dia, fazendo já parte do grupo, eu adorava ir numa livraria chamada Livraria Teixeira, que fica lá no centro da cidade, olhava os livros, as prateleiras, toda a vitrine de livros. E um dia, fazendo exatamente isso, uma coisa que eu gostava de fazer, aí tinha um cartaz. José Mauro de Vasconcelos estará aqui. Eu tinha a coleção do Zé Mauro, do Meu Pé de Laranja Lima e outros livros dele em casa. Falei, nossa, esse eu até conheço, os livros dele estão tudo ali. Aí ele vai estar aqui. Aí, meu, eu nunca tinha ido com 14 anos de idade, eu não sabia o que era ainda um lançamento de livro. E aí eu vi que ele ia estar lá, eu falei, então tá, eu vou estar aqui, eu vou vir, né? Humildemente, eu vou estar aqui. Aí cheguei, fiquei na fila, peguei o autógrafo dele, aí eu não perdi a oportunidade. Isso me identificou com o filme. Quando eu cheguei para ele, eu falei, eu queria que você fosse lá no grupo que a gente frequenta, da Biblioteca Monteiro Lobato, da Rua General Jardim, no centro de São Paulo, para falar do seu trabalho, contar para a gente que é jovem como é que é escrever Meu Pé de Laranja Lima, agora tem esse novo livro. Aí, até hoje eu me lembro, ele falou, sim, eu vou. Eu falei, tá, como é que eu te acho? Eu devo ter o livro até hoje lá. Ele virou a última página do livro. O telefone da minha casa está aqui. Você me liga e a gente vai combinar uma data. E ele foi. Ele foi, como no filme, que eles trouxeram a personagem do livro, do Anne Frank. É quando eu me senti tão muito próximo, né, vendo aquilo. Aí, o que aconteceu? Depois ali, eu levei, daquele mesmo grupo, eu levei o Lourenço de Aféria. Só para você ter ideia, eu cheguei a levar o Guilherme Arantes um dia para falar, porque as músicas do Guilherme estavam se identificando muito comigo. E adorava isso, né? E aí a vida foi prosseguindo. Um dia, com 18 anos, eu saí do grupo. Aí, com 18 anos, juntou, né, um grupo de amigos. E aí, com esse grupo de amigos, a gente lançou, né? Aí eu tenho, né? Lancei o primeiro, o segundo, o terceiro livro de poesia. Sabe, até meus 20 anos, escrever poesia era o meu maior, minha grande alegria. E aí, quando eu fui para a Rádio USP, produzir e para criança era, nossa, que alegria e satisfação imensa, né? Eu podia escrever, estar escrevendo para crianças da Rádio USP e aí fazendo a coisa que eu gostava, que era a rádio. E aí eu me distanciei um pouco mais da poesia, mas
E eu falo para você o quanto isso fez diferença na minha vida, na minha existência. E isso eu imagino para essas pessoas, como a Tati disse, que é a vida real delas, o quanto fez a diferença. E você, hein, Tati? Você foi professora. E a tua experiência como professora? Olha só, né? Quanta coisa a gente se identifica nos filmes, né? No filme, a Erin é uma professora que ela batalha ali, ela quer trabalhar com as diferenças sociais, apesar dela ser uma pessoa abastada, ela tem dinheiro, né? Ela tem ali, ela usa um colar de pérolas, e logo que a diretora vê, ela fala: se eu sou você, não vem com esse colar aqui. E mesmo assim, ela coloca todos os dias o colar de pérolas e vai dar a aula dela. E para ela, o importante é não só ela passar o conhecimento dela, mas é ela fazer a diferença na vida dessas pessoas. E como isso toca, né? Damião se identificou com essa história, porque numa das passagens em que a Erin tenta fazer a diferença, ela consegue ver histórias que identifiquem os alunos e que eles consigam se identificar. Ah, eles odeiam ler, eles não vão ler nenhum livro, nunca leram nada, não sei o quê, mas ela pega livros, ela compra com o dinheiro dela, porque a escola não apoia ela nessa ideia de comprar livros, então ela começa a ter 2, 3 empregos, e só para comprar livro para os alunos. E daí ela começa a comprar esses livros que têm alguma coisa a ver com eles. E daí eles se identificam com a história de Anne Frank. E eles têm a ideia de chamar a senhora sobrevivente e tudo mais. Fala assim: olha, ela é sobrevivente, ela ainda tá viva, tá, mas a gente não vai ter dinheiro para pagar uma passagem para ela. Não, a gente faz alguma coisa, arrecada o dinheiro para ela conseguir vir para cá, porque a gente quer falar com ela. E já fala aí a pergunta que o Damião fez para mim, mas assim, eu achei legal, porque ela leva essa pessoa para lá, e essa pessoa, na realidade, ela ajudou, né, um judeu, e tal, imagina, naquela época do Holocausto, né, em que se fizesse isso, ela seria morta, ela enfrentou uma série de coisas, e daí ela fala no filme, eu anotei o que ela falou, ela fala: eu fiz o que tinha que fazer, porque era o certo a se fazer. Qualquer um pode fazer, mesmo que com pequenas atitudes, nós podemos acender uma luzinha numa sala escura. E eu achei isso sensacional, porque por mais que as pessoas não fizessem naquele momento, né, em vez de ajudar, elas acusavam e falavam: ó, tá ali, tá escondido ali, tá? Você poupa minha família, mas tá ali, pode matar ele, né? Pode levar, pode fazer o que você quiser, né? Ela não, né? Ela foi ali, ela ajudou e ela falou: eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o certo, né? O que era certo para se fazer. Eu salvei aquela vida. E daí um dos alunos fala: você é minha heroína. E ela fala: não, não sou. Vocês são heróis todos os dias, porque eles enfrentavam todos os dias, e nós enfrentamos todos os dias as nossas dificuldades, as nossas batalhas, e ali a gente estava falando de uma realidade dura, onde o pai estava preso, onde o irmão está morto, onde a gente tem que lutar para viver, onde a menina que sai na rua, se eles não vão com a cara dela, eles vão perseguir, vão matar, e vão bater, e vão julgar, né? Então, ali, a Erin, como professora, ela fez a diferença mostrando que existem histórias que são parecidas com a deles, mas que vocês não precisam fazer igual. Vocês podem fazer a diferença fazendo o certo. E com isso ela conseguiu mudar a cabeça da menina que ia participar de um julgamento e ia julgar uma pessoa que não era a culpada. E ela consegue fazer com que a gente, com que as outras crianças, com os jovens, né, mudassem os seus pensamentos. E eles começaram a mudar as atitudes entre eles, de amizade, de companheirismo, de respeito, e começaram a mudar com ela também, porque óbvio que eles rechaçaram ela também no começo, né?
E como o Daniel contou aí um pouco da história dele, né, e perguntou para mim como professora, eu sempre penso que eu posso não ser uma professora brilhante, mas que eu fiz a diferença, ou pelo menos tentei fazer a diferença para alguns alunos, ouvindo, estando perto. Eu tenho alunos, ex-alunos, né, das faculdades, que hoje são meus amigos, né, que são grandes amigos. Tive alunos que hoje são meus amigos e que eu sou a primeira pessoa a saber que ela estava grávida. Eu sou a primeira pessoa a saber que ele ia casar, que queria pedir a mão da menina em casamento. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada por isso, mas eu vi muitas coisas tristes, muitas histórias tristes. E uma das grandes coisas que, para mim, fez muita diferença, e que eu adorei fazer, e que eu quero continuar fazendo, né, é ensinando o que eu posso. Um dos projetos que me deu mais felicidade na minha vida era o projeto que eu ganhava menos, e que eu trabalhava mais. Tiveram duas ocasiões, né? Eu comecei a trabalhar no projeto no Senac, que é um lugar que eu amo, a partir desse momento aí que eu comecei a dar aula lá, e que eu fui convidada a trabalhar num projeto onde era para dar aula às pessoas que estavam desempregadas, pessoas de baixa renda. E ali a gente tinha desempregados de tudo. Eu tinha numa mesma sala, era uma sala extremamente heterogênea, eu tinha numa mesma sala uma pessoa que era formada em direito, que estava sem emprego, que tinha um emprego muito bom, mas estava sem emprego, mas eu tinha nessa mesma sala o cara que tinha barraquinha de cachorro-quente. Eu tinha nessa mesma sala uma pessoa que nunca trabalhou e que agora estava com uma dificuldade em casa e precisava trabalhar. Eu tinha pessoas que moravam na favela, tinham pessoas que moravam muito bem. E nesse projeto, era um projeto que eu lembro até hoje o valor. As pessoas recebiam R$ 200 por mês para ficar 5 horas por dia estudando. Então, eram 5 horas de estudo. E nessas 5 horas de estudo, elas recebiam, além do benefício dos R$ 200, elas recebiam também o passe de ônibus para ir e voltar e recebiam um lanche. E eu descobri que algumas pessoas que estavam ali, era um lanche, era uma fruta, um pão com um queijo, alguma coisa assim, e aquele suquinho de caixinha, né? E eu descobri ali nesse ínterim que algumas pessoas iam ali por causa do lanche. E eu não conseguia comer. Então, cada dia, eu pegava meu lanche, dava para alguém, ou dava fruta para um, pão para o outro, suco para o outro, porque eu sabia que para eles aquilo era muito importante, que é o filme, né? Que é aquela coisa que o filme fala. E para mim isso foi um divisor de águas ali, né? Eu trabalhei em faculdades onde as pessoas tinham tinham a possibilidade de pagar uma faculdade cara e tudo mais, alguns com algum sacrifício e tudo mais, que a gente sabe da dificuldade de cada um, mas que eram faculdades caras. Mas eu trabalhei nesse projeto, são prazeres diferentes que eu tive e que eu achei que foi sensacional. E foram grupos distintos que eu dei aula. A gente dava aula de auxiliar administrativo, auxiliar de vendas, para que eles saíssem dali com um diploma para conseguir fazer um currículo melhor, para conseguir trabalhar alguma coisa diferente, para conseguir um emprego, né? E com isso, com essa experiência que eu tive, eu montei um projeto no Lar Emmanuel, com os jovens que saíam da escola, da creche, na verdade, que lá é até 6 anos. Depois eles tinham um projeto de 7 até 14, alguma coisa assim, para tirar as crianças da rua, porque as crianças saíam de lá e iam para a rua. E daí, nesse projeto, eu fiz o projeto O Primeiro Emprego. E peguei aquela ideia que eu já tinha visto ali no Senac,
E comecei a dar aula para esses alunos dali do lar, né? E foi sensacional, porque eu acho que assim a gente faz um pouco da diferença. E não é por ser professor, é por ter ideias e por conseguir auxiliar a pessoa ouvindo. Na série não, no livro, no filme, o que ela faz? Ela ouve eles. Como eles não querem falar, ela faz eles escreverem a história. E é a forma dela conhecer a história de cada um. E é a forma de cada um conseguir dar voz ao que está acontecendo com eles, né, Daniel? Falei demais. Nossa, o poder da escrita é impressionante, Tati. Esse foi o caminho que ela encontrou quando ela, a partir do momento em que ela fornece os diários para que os estudantes escrevam sobre suas vidas. E aí o progresso acontece. O filme Escritores da Liberdade é um pouco isso, acho que inspirou a gente, a Tati e eu, a gente contar um pouco dessa nossa vivência, mas é isso, assista Escritores da Liberdade, se inspire e se lembre de tantas histórias que você fez, porque o filme apresenta, né, que temos que, primeiro, precisamos confiar e acreditar. Primeiro, confiar e acreditar em nós, para que seja possível acreditar nas outras pessoas. E aí eu te falo uma coisa, um spoiler que não está no filme. O que acontece com esses alunos? Gente, 150 alunos que se formaram naquela escola e a maioria seguiu para a faculdade. Um deles, por exemplo, tornou-se professor de escola secundária na vida real. É para fazer toda a diferença, né, Tati? É para fazer toda a diferença. Eu acho que quando a gente pensa que nós somos humanos e que nós somos iguais e que a gente precisa ter os mesmos direitos, independente de onde a gente é, de como a gente é, de como a gente foi criado, se a gente veio pobre, se a gente veio rico, que a gente precisa ser iguais. Nós precisamos tratar as pessoas como iguais. Esse filme, para mim, ele é um dos filmes mais maravilhosos. Foi um filme que eu descobri no Senac, por um acaso, quer dizer, não foi por acaso que eu descobri. Na verdade, olha só como surgiu esse filme na minha vida, e esse filme, para mim, é um dos meus queridinhos, assim, que eu amo. Um professor lá do Senac passou esse filme, acho que para os alunos e tal, e deixou esse filme gravado no computador que eu ia usar. Olha só. E daí eu cliquei lá, falei, quem que deixou esse arquivo aqui? E eu vi que era um filme. E eu levava as minhas aulas no pendrive. Aí eu falei, olha que legal, Escritores da Liberdade, nunca vou falar nesse filme. O que eu fiz? Eu gravei para mim, olha só que coisa feia. Eu falei, tô falando uma coisa feia, gente? Que legal isso? Não sei. Bom, se for, Deus perdoe-me, por favor. O que aconteceu? Gravei ali no meu pendrive. Cheguei em casa, falei, vou assistir esse filme aí. Vocês sabem que eu gosto de filme, né, gente? Aí eu falei, vou assistir. Ai, gente, fiquei tão emocionada com aquilo. E até hoje não sei quem foi o professor, porque a gente usava a mesma sala, muitos professores de vários cursos diferentes e blá, blá, blá. E não sei quem foi a luz, o ser iluminado que esqueceu, provavelmente, aquele arquivo ali gravado, né? Porque a gente sempre dava aula e apaga, né? E esqueceu ali e me proporcionou essa maravilhosa ideia de roubar esse arquivo, copiar o arquivo e assistir. E mudou muito minha vida, porque eu acho que isso faz com que a gente faça a diferença, né? É olhar o outro como igual, não desistir daquele que teve menos privilégios que a gente, porque a gente sim tem essas diferenças sociais e que a gente precisa auxiliar o nosso próximo, se a gente tem essa possibilidade. E gratidão, Damião, por ter compartilhado com a gente aí um pouquinho da sua história. E quero muito, gente, que vocês assistam Escritores da Liberdade, porque é um filme emocionante, de mudança ali, de pensamento, de paradigmas, e que acho que todo mundo tem que conferir, né, Damião? Olha, e só um detalhe, que não é nem um spoiler, para você ter ideia. No jantar do hotel, para os alunos, depois de uma viagem ao Museu do Holocausto, todos os personagens que são sobreviventes dos campos
são interpretados por pessoas que passaram por isso realmente. É uma linda homenagem que o filme faz. E isso é lindo demais. Então, Escritores da Liberdade, uma história real. Se não assistiu, assista. Vale muito a pena se emocionar com Escritores da Liberdade, né, Tati? Sim, gente, assistam, se emocionem, deixa aqui seu comentário, deixa aqui suas sugestões de novos filmes, porque toda sexta-feira a gente está aqui. Aproveita, deixa aqui seu like e a gente, na sexta-feira que tem mais Sessão Pipoca Espiritual. Gente, fiquem com Deus, um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.